Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós iremos falar sobre práticas corporais de aventura. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Então vamos lá, esportes de aventura. O que são esportes de aventura? O que vocês imaginam aí, ou já ouviram falar, ou sabem que vem a ser essa modalidade esportiva? Então, o objetivo de hoje é identificar essas práticas corporais, descobrir quais são elas, os locais onde elas podem ser praticadas, as suas relações sociais entre as práticas corporais de aventura e o ambiente onde ele é praticado. Então, esporte de aventura. O que a gente sabe sobre essas práticas de aventura? Quais os locais em que elas são praticadas? Na natureza, nas cidades, né? Em locais fechados, locais abertos. E você, já praticou alguma atividade ali de aventura? Observando essas imagens aqui que nós temos no slide, você consegue ali identificar, por exemplo, nessa primeira imagem de qual esporte de aventura ela está identificando ali. Na segunda imagem, qual o esporte que nós temos ali? Então vamos ver um pouquinho sobre o esporte, né? As práticas corporais de aventura. Então essas práticas, elas são definidas como aquelas que envolvem alto nível de risco físico. Sim, é uma prática onde o esportista ou o atleta deste esporte, ele tem que avaliar todos os riscos, né? Desde esportes na natureza, como esportes dentro, né, de algum lugar ou na cidade, o nível de risco é muito grande e a primeira coisa que o atleta faz é avaliar este risco, né? Essa atividade ela pode estar relacionada à velocidade, como nós podemos ver ali na imagem do meio, ali que nós temos o skate, né, que é dentro da cidade. Ela pode estar relacionada à altura, como nós temos ali, né, na primeira imagem, né? Nós temos também ali na terceira imagem, algo que está relacionado aos elementos da natureza. Então são esportes em ambientes mais inusitados, com níveis, né, de risco mais diferentes, mas que o mais importante, ele tem que ser avaliado por quem o pratica. Algumas dessas práticas exigem um elevado grau físico e mental. Por quê? Porque o atleta, além dele ter ali um condicionamento físico muito bom para executar algumas práticas, como o parkour, por exemplo, né? Como o slackline na imagem do meio, ele também precisa ter um grau elevado de concentração mental, né? Um grau elevado de treinamento mental, muitas vezes de frieza para execução ali de alguma atividade, como o montanhismo, por exemplo, né? Alguns atletas que sobem o Monte Everest precisam ter um condicionamento físico, mas também ter um condicionamento mental, um condicionamento psicológico para enfrentar as dificuldades que esse esporte ali possa, né, trazer. Porque se ele ali, né, não tiver todo esse condicionamento como um todo, ele muitas vezes ele pode não dar conta de toda a atividade. Ele pode iniciar a atividade, mas não finalizar ali a atividade. Então aqui nós temos, né, alguns exemplos aí de atividades em ambientes diferentes, né, do esporte de aventura. E continuando, né, falando um pouquinho sobre essas práticas, elas possibilitam uma emancipação social através de elementos como o cuidado de si, né, bem-estar, autoestima, sociabilidade e ludicidade, porque o corpo também é uma construção social e cultural. Como que isso acontece?
Então, o atleta ele precisa cuidar de si mesmo, né? Cuidar do seu psicológico, do seu mental, do seu físico, fazer toda uma estratégia. Por exemplo, o montanhista que vai subir, né, o Monte Everest, ele precisa, antes de executar, ele precisa fazer todo um plano, todo um condicionamento, né, toda uma estratégia para aquela subida. Ele precisa buscar o seu bem-estar, ter uma autoestima boa, né? E a sociabilidade, né? Vários esportes como o skate, ele traz essa sociabilidade, essa ludicidade, né? Essa coisa ali de brincadeira, né? Porque o ser humano ele busca isso numa prática esportiva. Na verdade, a prática esportiva de aventura, ela também traz a adrenalina, traz a emoção, né? Isso já vem da palavra aventura propriamente dito. Então, dentro de tudo que nós conversamos até agora sobre a prática corporal de aventura, chegou a hora de nós praticarmos ali um pouquinho. Então, conforme tudo que vimos, responda em seu caderno quais as principais características que diferenciam as práticas corporais de aventura dos demais tipos de esporte que você conhece. Então a gente falou um pouquinho, viu um pouquinho de imagens aqui, de locais diferentes, né, desse tipo de esporte, e agora você vai colocar aí no seu caderno qual a diferença entre os esportes que você conhece e os esportes ali de aventura. Agora é com você.
aí, pessoal, estão gostando de ver essas práticas diferentes, né? Diferente daquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, diferente do que nós estamos acostumados de ver na escola ou na nossa comunidade, muitas vezes até na televisão, né? Porque as práticas corporais de aventura, elas são práticas novas, são modalidades da modernidade, que elas começaram a surgir e ficar mais difundidas neste novo tempo agora. Então, eu espero que vocês tenham conseguido ali relacionar no seu caderno as principais características que diferenciam essas práticas de aventura das práticas que vocês já conhecem, das práticas dos esportes mais tradicionais aí que nós estamos acostumados a ver. Eu tenho então uma sugestão de resposta para que a gente possa estar conversando um pouquinho. Então, conforme o que nós estudamos, né, vocês responderam aí no seu caderno as principais características que diferenciam as práticas corporais de aventura dos demais tipos de esporte. Então, a nossa sugestão, né, a primeira característica que diferencia é o alto nível de risco físico. Né? Então, esse alto nível de risco físico, ele exige que o atleta dessas práticas ele tenha um bom condicionamento físico e um bom condicionamento mental. Então, há uma exigência física e mental, há uma exigência realmente de uma estratégia muito bem elaborada, porque uma estratégia muitas vezes não tão bem elaborada, ela pode trazer muitas vezes até a morte do atleta, né? Por quê? Porque são atividades de alto nível de risco. E a possibilidade de emancipação social, como todo esporte acaba trazendo ali, né? E aqui, né, de forma especial, o esporte corporal de aventura, muitas vezes ele traz uma sensação de liberdade, ele traz ali uma adrenalina para quem o pratica. E vamos ver um pouquinho sobre as práticas, né, de aventura que são realizadas na natureza. Aqui, ó, se vocês observarem a imagem, nós temos ali, né, o surf, né, que o atleta ali está pegando um tubo, né, no meio da onda. Então existem práticas de surf de ondas gigantes, onde os atletas eles correm atrás dessas ondas gigantes, muitas vezes colocando em risco a sua própria vida para surfar aquela onda, e com certeza há uma preparação física para isso, né? E há também uma preparação mental, onde eles estudam aquela onda, eles estudam a forma de entrar nesse tubo, a forma de sair, posicionamento do corpo, enfim, para que eles consigam finalizar ali, né, essa modalidade. Temos ali também, ó, na outra imagem, vocês podem ver, né, ali o paraquedismo, também uma prática de aventura de muito risco, precisa ser muito calculado desde o piloto, aonde ele vai soltar os atletas, né? Aonde o atleta que está ali descendo em queda livre, ele tem que estudar em qual altura que ele vai acionar o paraquedas para que ele, calculando ali o seu pouso. Então é uma prática que ela ao mesmo tempo que ela trabalha ali a adrenalina, a sensação de liberdade, ela exige uma precisão das suas, né, atitudes ali no momento. Então, as práticas corporais de aventura são práticas normalmente feitas, né, no ambiente natural, de modo que, através dessa prática, há uma integração do praticante com a natureza de um modo geral. Nós temos o montanhismo, nós temos o mountain bike, que também é realizado na natureza. Temos ali o slackline, que tem o slackline urbano, o slackline de montanha, onde é colocado a fita do slackline de uma ponta a outra da montanha, né? Então são diversas práticas de atividade de aventura na natureza. Então, assim, a aventura é bastante interessante, mas pode ser, né, como nós já falamos, uma atividade de muito risco, né? Que por si só é muito importante usar equipamentos de segurança, né? Mas mesmo com os equipamentos de segurança, o atleta ele precisa ter uma estratégia muito bem definida para a prática desse exercício. Por exemplo, o paraquedismo, ele vai estar utilizando paraquedas, mas se ele não tem habilidade para acionar aquele paraquedas na altura certa, vai acontecer
pode, né, acontecer ali um acidente, né? Tem ali embaixo também uma outra atividade que também é necessário que se utilize ali equipamentos de segurança. Então, através da prática de atividades corporais que contém aventura, podemos estar sempre desbravando novas coisas, conhecendo então novos âmbitos da natureza. E é isso que normalmente o praticante das atividades de aventura buscam, né? Desbravar, conhecer novos lugares, novas sensações, novas aventuras, né? Sair ali da rotina, né? Sair da mesmice mesmo. Então eles buscam novos, né? Ali você podem observar na imagem, né? O alpinismo ali, né? Eles estão praticando, eles estão subindo ali uma montanha, provavelmente, descobrindo ali novos ambientes. E dentro de tudo que nós vimos, né? Até agora, vocês vão praticar aí mais um pouquinho no seu caderno. Então comente com seus colegas quais as importâncias dos itens listados logo abaixo para que o praticante de atividade corporal de aventura possa realizar, né, a atividade. Cuidado de si, o bem-estar, a autoestima, a sociabilidade e a ludicidade. Agora é com vocês e logo nós voltamos.
Voltamos, pessoal. E aí, como está sendo ver todas essas atividades em ambientes diferentes, né, do tradicional, práticas novas que descobrem novas aventuras? E como foi colocar no caderno de vocês, né, a importância desses itens abaixo aqui para um praticante, né, dos esportes de aventura. Então vamos ver aí um pouquinho de cada item para que a gente possa conversar. Então, o praticante de atividade de aventura, ele tem que ter cuidado de si, né? Ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que ter um bom condicionamento físico, ele tem que ter um bom condicionamento mental para que ele possa suportar os desafios do esporte de aventura. Então é muito importante que ele tenha aí esse cuidado, né, com ele mesmo, cuidado com o equilíbrio, né, para que ele possa executar a atividade. O bem-estar. Então ele tem que buscar ali dentro da atividade física, né, dentro da atividade ali, da prática do esporte, o seu bem-estar, utilizando equipamentos de segurança, montando uma estratégia durante esta prática para que ele consiga finalizar com sucesso o esporte ali. A autoestima, estando ali seguro de si, do que ele está fazendo. A sociabilidade, né? Alguns esportes de aventura permitem essa sociabilidade com outros ali, a ajuda mútua, a cooperação. E a ludicidade acima de tudo, porque o esporte ele tem como objetivo ser algo lúdico e prazeroso. E o que nós estudamos até aqui? Então estudamos conceitos de práticas corporais de aventura, a relação das práticas corporais de aventura com a natureza e os desafios e a superação para a prática de atividades corporais de aventura. E neste vídeo nós falamos sobre esporte de aventura. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.